Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Extremo Tarot. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Ele foi intuído para chegar para pessoas que estão pedindo um sinal da espiritualidade, que estão precisando de uma resposta nesse momento. Então vamos começar a sua mensagem. Sejam bem-vindos. Respira fundo, fica confortável, que agora a sua espiritualidade, os seus mentores querem falar com você. Primeiro, eu quero entender a situação que você está vivendo hoje, o que está acontecendo na sua vida hoje. Vamos lá. Vamos lá, Tarô. A situação dessa pessoa. Hum, vamos lá. Fundo do deck, 4 de paus. Cara, aqui tem a temperança, a imperatriz e aqui 7 de ouros. A primeira coisa que eu sinto quando eu olho para as cartas é que você já vem vindo de uma longa jornada. Eu posso estar falando com pessoas que começaram um negócio, começaram um projeto, começaram a colocar uma ideia em prática, começaram a cuidar da saúde física, começaram um relacionamento e que durante muito tempo você ficou se perguntando todo esse esforço, toda essa dedicação que eu estou colocando nessa questão, tá valendo a pena? Tá dando certo? Você já pensou em desistir? Porque foi um processo um pouco cansativo, em que você queria resultados, mas esses resultados não vinham conforme o tempo que você esperava, conforme as suas expectativas. Então, é um projeto que demandou tempo. Você plantou a semente, regou a plantinha, precisou de tempo para esses frutos aqui, e agora está chegando o tempo de você colher. Mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui, antes que eu mostre as outras cartas, é que quando você tiver a sua primeira colheita farta, porque ela vai chegar, uma colheita de muita abundância, de muita fartura, em que você vai ter muito conforto. Aqui, gente, eu tô falando de muita prosperidade. Você merece essa prosperidade, essa abundância, esse conforto. Para pessoas de relacionamento, você finalmente encontrou um relacionamento onde a pessoa não quer te apagar, onde você está sendo priorizado, está sendo colocado em primeiro lugar. Aqui, meus amores, você já está chegando o tempo da sua colheita e o seu tempo de prosperidade. Mas aqui com a carta da temperança, você aprendeu a ter mais controle emocional com as coisas, a equilibrar mais a sua vida. Eu posso estar falando aqui com pessoas que focou muito no fazer, no agir. Quero fazer esse projeto dar certo, e aí você não se permitia descansar. A sua mente não descansava, o seu corpo não descansava, e aí que batia aquele cansaço, aquela vontade de desistir. Às vezes, sua vontade de desistir não vinha porque não estava dando certo, porque o seu projeto não estava dando certo. É porque o seu corpo, a sua mente estava cansada. Mas agora você já entendeu. Cara, eu não preciso colocar tanta força. É claro que eu tenho que me dedicar. É claro que eu tenho que plantar. É claro que eu tenho que fazer mais minha parte, mas não é na força, sabe? Não precisa ser com tanta força, com tanta rigidez, com tanto esforço. Né? Agora você percebe que, cara, agora eu posso ficar tranquilo, porque eu plantei. Se eu plantei, eu vou colher. E como você vai colher, viu? Nossa, e como? Aqui você vai ter uma vida confortável. Acabou aquele tempo de você ter que dar satisfação. Por exemplo, eu quero comprar roupa e eu tenho que ficar dando satisfação pro meu marido, ou eu tenho que ficar pedindo, né? Porque antes eu era dependente financeiramente de alguém, mas agora eu já não sou mais. Agora eu tenho a minha liberdade, agora eu sou dona da minha própria vida. Se esse momento já não está acontecendo agora, meus queridos, ele está para chegar na sua vida, tá bom? Um momento de muita independência, de muita satisfação emocional com o seu trabalho,
onde vai ser, as coisas vão ser mais equilibradas, né? Você entende, tá? Vou trabalhar, vou me dedicar nesse processo, mas eu posso fazer um yoga, eu posso descansar, eu posso parar um pouquinho mais cedo hoje, porque ontem eu trabalhei muito, e hoje eu tô mais cansado. Você entendeu, finalmente você entendeu que a vida, ela não é só material, né? Então a minha vida não é só trabalho, não é só eu acordar, fazer minhas obrigações, descansar, depois acordar e fazer minhas obrigações. Eu também tenho a minha conexão com a minha espiritualidade, né? Essa conexão com a sua espiritualidade te nutre. E você vai perceber que, gente, parece, se você perceber uma das pessoas, aquelas pessoas mais espiritualizadas, eu não tô falando de coach, aquelas pessoas que são sinceras. Se você perceber, essas pessoas mais conectadas com a espiritualidade, elas são mais jovens. É como se a espiritualidade rejuvenescesse elas. E você vai perceber isso em você, tá? Você vai perceber isso em você. Porque você vai começar a se priorizar mais, ter mais momentos de autocuidado. Se você já não está fazendo isso, o tempo de você fazer isso já chegou. Um momento de muita estabilidade, celebração. Aqui, os seus mentores, seus guias e ancestrais estão orgulhosos de você. Por quê? Porque você quebrou padrões. Você quebrou padrões de escassez. Você quebrou padrões de mulheres da sua família, porque antes as mulheres elas não tinham muito como escolher a profissão, por exemplo, escolher o marido. Então você quebrou esses padrões de relacionamento tóxico, por exemplo. Todas as mulheres ou homens da minha vida entravam em relacionamentos abusivos, padrões familiares de trabalho. Eu tenho que fazer muita força para conseguir dinheiro. Eu tenho que trabalhar demais para conseguir dinheiro. E agora você vê que não é bem assim, que isso é uma crença limitante. As coisas podem e devem ser mais leves. O que aconteceu aqui com você foi um salto de consciência, né? Você deu um salto de realidade. Parou de vibrar na escassez, parou de vibrar, ai, eu tenho muito que forçar as coisas, eu tenho que fazer muita força para tudo acontecer. Então foi um salto quântico de realidade. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você finalmente está seguindo o seu chamado, o chamado do seu coração, o chamado do seu espírito. Olha essa carta de julgamento. Então, assim, com toda razão, os seus mentores estão, assim, orgulhosos de você. Opa, eu até troquei a carta, que eu vou botar isso aqui pra cá. Ai. Parece que tem alguma dúvida, né? É como se tivesse. Deixa eu até confirmar com as cartas. Qual que é a dúvida dessa pessoa? Eu senti muito aqui dúvida. É como se você estivesse duvidando da realidade que você conquistou agora. Qual que é a dúvida, né, dessa pessoa? Vamos ver. Pode ser verem a carta do julgamento de novo. Imperador. Você é dono do seu mundo. Você é dono da sua realidade. Você cocria a sua realidade. Aquilo que eu falei, é como você duvida que a sua realidade mudou. Que você duvida que agora a sua vida é outra. É como se você duvidasse de que será mesmo que eu estou no caminho certo? Será mesmo que eu estou atendendo o meu chamado? Olha aqui, a sua independência, independência financeira, independência emocional, sua completude. Você duvida disso. É como se, ai, eu de fato mereço tudo isso. Gente, deixa eu arrumar a luz aqui, porque as cartas não estão legal aqui. Para vocês verem melhor, tá? Me desculpem. É para vocês verem as cartas melhor, mais iluminadas. É porque você passou, gente, aqui
Você passou por longas jornadas em que você tem que fazer muitos sacrifícios. Você tem que fazer muitos sacrifícios. Teve que esperar. Ai, Stephanie, é como se eu tivesse que esperar demais para as coisas acontecerem na minha vida. E agora que a minha realidade mudou, agora que eu estou seguindo o meu chamado, agora que eu estou conquistando a minha independência financeira, que as coisas estão dando certo para mim, eu duvido. Porque foi tão difícil. Parece que eu tive que fazer sacrifícios tão grandes. E que agora eu estou duvidando, eu estou questionando se isso é real. E sua espiritualidade está dizendo, meu filho, é real. Sabe? Tira um momento para você sentir orgulho de si mesmo, de si mesmo. Cara, eu consegui. Olha onde eu cheguei. E claro, você ainda tem um caminho longo para trilhar ainda, vai conquistar mais coisas, mas a gente sempre tem que parar um pouco para reconhecer quanta coisa eu fiz até agora. Quanta coisa eu fiz nessa jornada, quantos obstáculos eu tive que superar, quanta sabedoria eu tive que ter, porque, gente, tem hora que, olha, deu 11h11 aqui no meu telefone, confirmando a mensagem. Eu não tô gostando dessa música, tá, gente? Me desculpem. Ah, você teve um renascimento. Você transcendeu os seus limites, você transcendeu as suas crenças limitantes. E você pode ficar tranquilo. Não precisa ficar com medo, tipo assim, nossa, tá bom demais pra ser verdade. Ou isso aqui uma hora vai acabar. É uma maré de sorte que uma hora vai acabar. Não, você conquistou, é seu. Você conquistou, não só conquistas materiais, mas você teve a sabedoria, o conhecimento, o discernimento para poder chegar onde você chegou hoje. Isso não se perde. Então, se você não precisa ter medo da escassez. Claro que a vida ela é instável, mas isso aqui não se perde. Se você chegar num momento tipo assim, nossa, tô passando por um momento de escassez, você consegue chegar aqui de novo, nessa abundância, nessa prosperidade de novo, nessa tranquilidade, sabe? Eu posso estar falando com pessoas que têm ancestralidade cigana, que se conecta com o povo do Oriente. Você vê um mundo diferente. Você não é uma pessoa que se encaixa com todo mundo, em qualquer turma. Você não fica se encaixando. Porque você não veio para se encaixar. Você não veio para seguir a manada. Gente, tá linda a mensagem aqui no fundo do deck, o imperador. Né? Você já conquistou o seu império. Você construiu o seu império. Você já entendeu que já teve o amadurecimento de entender que, cara, eu tenho o poder das minhas mãos e eu tenho o amadurecimento de entender que certas coisas exigem tempo, não é de uma hora para outra, que todo mundo é iniciante de alguma coisa, e quando eu inicio alguma coisa, eu começo a plantar alguma coisa, eu tenho que dar o tempo para aquilo crescer. Você teve todo esse amadurecimento e também o amadurecimento para poder lidar com as suas finanças, né? Eu entendo que eu conquisto certa quantidade de dinheiro na minha vida e que parte desse dinheiro eu vou reinvestir para eu poder multiplicar e parte eu vou utilizar, usufruir comigo mesmo. Eu vou me permitir tomar aquele bom vinho que eu gosto, tomar aquela cerveja artesanal que eu gosto, e tá tudo bem. O fato de você gostar disso não te faz uma pessoa menos espiritualizada. Eu tô amando a mensagem de hoje, gente. Eu tô amando. Eu adoro esse deck aqui. Ai, o que mais, Tarô? O que mais? Eu nem vou fazer perguntas, só quero o que mais? Espiritualidade, vidas ancestrais das pessoas. O que mais? Diabo, o carro, triunfo, vitória, poder, recuperação de poder pessoal. Aqui eu não vejo o diabo como algo ruim.
Você finalmente dominou os seus medos. Não é mais os seus medos te dominando. Né? Agora não é mais os meus medos me dominando. Eu domino os meus medos. Eu recuperei o meu poder pessoal. Eu venci padrões ancestrais, padrões de crenças limitantes, de escassez. Você está extremamente poderoso e os caminhos estão estritamente abertos para você. Agora você já se domina, você sabe aonde você está, onde você quer chegar. Cara, é só seguir em frente. Obstáculos fazem parte da vida, mas você já tem a inteligência emocional, inteligência e estratégia para poder dominar esses obstáculos. Aqui eu tenho 6 de ouros. Você está num momento de muito magnetismo pessoal. Né? Você se livrou das amarras, de todas as limitações, de tudo aquilo que te prendia. Você perdeu o medo de ser vista. Você deixou o medo para trás e perdeu o medo de ser vista, o medo de ser reconhecida. E você está certíssima. E certíssimo. Porque agora você vai magnetizar pessoas, vai magnetizar clientes. Se você está num relacionamento, quer dizer, se você está solteiro, vai magnetizar um relacionamento saudável, relacionamento equilibrado, que tem um equilíbrio entre o dar e o receber. Você está num momento de muita abundância. É só seguir em frente. É só seguir em frente, continuar com esse poder pessoal, dominando seus medos. O pior já passou. A noite escura da alma passou. A noite escura da alma acabou. É uma nova vida. O que você tem que fazer agora é confiar. Página de espadas. No fundo do deck. Opa, desculpa. Não tenha medo de se comunicar, tá? Você pode estar receosa, com medo da sua comunicação. Meio inseguro. Não precisa ter medo, tá? Não fica se cobrando muito por insegurança, achar que você tem que ser perfeito. Sabe, gente? Tudo na vida que a gente começa ruim, depois a gente se torna bom, depois mediano, ótimo, excelente. Então vamos lá. O que eu quero pegar agora é do oráculo dos ancestrais. Vamos lá. Mensagem final do oráculo dos ancestrais, dos mentores espirituais, os guias. A cobra, troque de pele. Liberte do passado, descanse. Guardião do espelho, reserva um tempo para refletir. Olha aqui, a cobra e o outono. Você precisa entender, ó, a cobra e o outono. Você precisa entender que o passado ficou para trás. Acabou. Aquele período de sofrimento, aquele período de escassez, aquele período de decepção, acabou. Não fique apegado nisso mentalmente. O passado fica no passado. Agora é uma nova vida. Cadê a carta que estava aqui, meu Deus? Agora é uma nova vida. Reserve um tempo para você reconhecer a sua nova vida. Você não está olhando para essa nova vida, você está presa no passado. Acabou. Só respira, relaxa e descansa. É isso que você tem que fazer. Se você tiver a oportunidade, faz uma escrita terapêutica, escrita intencional mesmo. De tipo assim, eu deixo tudo isso para trás. Eu deixo para trás isso e vai listando. E agora eu me abro para tudo isso que está na minha vida agora. Eu reconheço tudo que está na minha vida, toda a prosperidade, toda a abundância,
todas as oportunidades e portas abertas, o seu caminho está muito aberto. Você tem que seguir em frente com determinação, resiliência, coragem. Você está muito magnético. A sua comunicação está muito magnética. Por isso que eu tô falando, não tenha medo, não. Você não é página. É você que se coloca nessa posição de iniciante, de que não sabe muito bem o que fala. Quando você começa a falar, as pessoas querem ouvir. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. E se você gostou dessa mensagem, chegou até o fim desse vídeo, curta, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário para poder apoiar o canal, para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Então é isso, um beijo e fiquem com Deus.